morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. O desejo expresso nesse poema do gaúcho Mário Quintana é a tradução de uma das maiores ansiedades humanas: simplificar a morte. Maria Aparecida aprendeu que isso é possível depois de 2 experiências de quase morte, numa cirurgia e num acidente de carro. Ela não só perdeu o medo de morrer, como ganhou novas motivações para a vida. Desistiu da faculdade de medicina no meio do curso, abriu mão de todo o prestígio e conforto financeiro que poderia obter com a profissão. Atrás de uma vida mais simples, trocou São Paulo por Florianópolis. Mora num dos cantos mais bonitos da ilha. Um cenário perfeito. Quando você está de cara com a morte, aí que você começa a pensar na vida, na graça que a vida tem, uma coisa legal, que a vida é muito mais, a gente está aqui muito mais do que eu imaginava, não dava tanto valor. Em Florianópolis, Cida tem uma vida bem tranquila. Trabalha como locutora de uma rádio FM e sempre que tem folga prolongada, viaja para Foz do Iguaçu. É onde encontra os instrumentos necessários para continuar pesquisando sobre o significado da vida e da morte. Um acidente de carro, uma parada cardíaca na cama de um hospital. Pesquisadores brasileiros dizem que essas experiências traumáticas não são a única forma de saber o que existe depois da morte. Eles criaram aqui, numa região de fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, um centro de estudo sobre o assunto. E dizem que com algum treinamento é possível conscientemente sair do corpo físico, ou seja, cruzar a fronteira entre a vida e a morte e enxergar o que existe do outro lado. Projeção lúcida. É esse o nome da técnica desenvolvida pelos pesquisadores no Centro de Altos Estudos da Consciência. Cida não é a única que faz a experiência por aqui. Gente de todo o Brasil se vê numa outra dimensão. A primeira coisa que vem à cabeça: poxa, se eu estou aqui, o meu corpo está deitado, então quem é aquele veículo? Que consciência é aquela que está fora do corpo? De onde nós viemos? Primeiro tabu que cai: eu não sou o corpo físico, sou mais do que isso. Valdo Vieira é o idealizador do Centro de Altos Estudos da Consciência de Foz do Iguaçu. Formado em medicina e odontologia, há 30 anos se dedica exclusivamente ao estudo de outras vidas. Sua linha de pesquisa teve origem no espiritismo, mas hoje ele não é ligado a nenhuma religião. Valdo acredita que somos uma consciência imortal que vai se desenvolvendo ao longo de várias existências. A morte seria apenas o fim de um corpo físico que ficou gasto pelo uso. O objetivo de viver mais de uma vida seria dar oportunidade para o nosso espírito evoluir. Nós temos que evoluir ajudando os outros, mas de uma maneira universalista, respeitando o direito dos outros, não fazendo a cabeça de ninguém, não fazendo lavagem cerebral de ninguém, não fazendo repressão de ninguém, não fazendo inculcação de ninguém. A discussão sobre projeção lúcida ou saída do corpo num estado consciente não chega a ser novidade na história. Há registros de que durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tentaram usar a projeção de consciência para fazer espionagem. O escritor francês Balzac descreve num de seus livros mais conhecidos uma estranha sensação de estar saindo do corpo. E para a vida prática das pessoas, qual seria a utilidade dessa experiência? A diferença está em você sentir isso, você saber que isso é uma verdade. O senhor tem certeza disso? Sim, eu tenho certeza. Agora, eu não estou querendo que todas as pessoas entendam isso como uma verdade. Esta certeza mudou radicalmente a vida do terapeuta Hermínio Reis. Ele já foi protestante e espírita. Hoje, desligado totalmente das religiões, se dedica à prática das regressões. Hermínio acredita que o conhecimento das vidas passadas, assim como a experiência das projeções lúcidas, pode ajudar as pessoas a resolver muitos problemas do presente. Eu senti isso claramente na minha experiência, que eu poderia continuar vivendo independente de meu corpo. O fato das pessoas mudarem a sua personalidade após o retorno de uma experiência de quase morte, né? E também de uma experiência real de saída do corpo. Quando você volta com a lembrança de tudo isso,
isso muda a nossa vida. Madrugada numa estrada deserta. De repente, pedras na pista e 2 pneus furados. O motorista é obrigado a parar no acostamento e sofre um assalto. A cena é rápida. Ele reage e leva um tiro. Começa então a dura batalha na fronteira entre a vida e a morte. A história recente do ator Gerson Brenner é o que se poderia chamar de uma corrida de obstáculos. A bala atravessou a cabeça. De cada 15 casos semelhantes, apenas um vence a morte. E pela estatística, este único sobrevivente pode não passar de uma vida vegetativa. Gerson venceu todas essas barreiras, inclusive o risco máximo na 3ª cirurgia. A pressão dentro da cabeça subia sem parar. Chegou a 102, quando o normal é 20. O paciente teria morte encefálica em minutos. Os médicos apostaram tudo na operação e ganharam. Até alguns anos seria impensável sair com vida de uma situação tão grave. Os recursos cada vez mais modernos da medicina é que estão ajudando a ampliar esses limites. A guerra começa logo no primeiro atendimento, às vezes num pequeno pronto-socorro, e termina sempre numa UTI, onde médicos e máquinas têm conseguido vitórias surpreendentes. Já vai longe o tempo em que o Dr. Knobel montou a primeira UTI no Hospital Albert Einstein de São Paulo. São 26 anos de trabalho pilotando uma estrutura que tem conseguido vencer a morte em 87% dos casos. O que impressiona numa UTI é a quantidade de fios e tubos que podem ser conectados ao paciente para substituir e monitorar o funcionamento de todo o nosso organismo. Os médicos já conseguem medir continuamente a temperatura e a pressão do cérebro com um termômetro instalado dentro da cabeça do paciente. Sabem dizer até quantas calorias ele precisa consumir para sobreviver nessa situação de estresse. E controlam o nível de oxigenação do sangue minuto a minuto com este aparelhinho, mas parece um pregador de roupas. Para se obter essa noção da oxigenação do sangue, nós temos que picar o paciente, tirar sangue arterial várias vezes. Nós fazemos ainda hoje, mas dessa forma eu tenho continuamente essa medida e posso atuar rapidamente, não tendo que esperar um resultado de exame. Isso é fundamental, às vezes. Isso é fundamental. A combinação de aparelhos numa UTI não é sempre a mesma. A quantidade de equipamentos depende da gravidade do caso. Na batalha de Gerson Brenner, foram usadas todas as máquinas disponíveis. A medicina foi ao limite. O que ninguém sabe ainda é qual será o limite do paciente. O impacto de uma bala de revólver atravessando a cabeça é comparável à explosão de um rojão. O tiro e as cirurgias eliminaram partes importantes do cérebro de Gerson. Os médicos ainda não arriscam dizer quais funções se perderam para sempre. A única certeza que eu tenho é que eu não sei qual é o limite. Eu acho que o limite, na verdade, não existe. Nós temos que trabalhar a fundo, nós temos que dar todas as condições e a natureza e algum poder superior ajuda a gente a trazer o melhor resultado no tratamento do paciente. E muitas vezes é perguntado, puxa vida, valeu a pena se o paciente acabou ficando com um déficit motor ou um déficit importante? E isso já é direito. Isso é uma coisa que não cabe para o médico analisar. O médico tem o dever de salvar o paciente. O direito e a qualidade de vida não pertencem a nós. O que diria Gerson Brenner se já pudesse falar? A imagem recente, 3 meses depois do assalto, mostra que o ator já está presente. Quer participar das brincadeiras, reconhece as pessoas, tenta falar. Por enquanto, ele pega, aperta, beija, chora. A comunicação possível é assim, através da emoção. Uma linguagem que a irmã começou a usar ainda na UTI. Conversava muito com ele, né? Falava para ele assim, olha, eu sei que de repente você tem uma escolha, tá? Você tem uma escolha tanto de ficar onde você tá, quanto de voltar aqui pra gente, né?
Eu quero que você saiba que isso eu falava muito para ele quando ele estava no UTI, né? Em coma ainda. Eu falava para ele assim que ele tinha livre escolha, né? Mas que a gente precisava muito dele aqui. Será que ele ouviu? É a velha dúvida. Onde vamos parar quando estamos inconscientes? É muito difícil a gente definir em que nível, onde é que essa pessoa está dentro do limite entre a fronteira entre a vida e a morte. Eu posso dizer que ela está do lado de cá. Realmente ela está realmente viva, mas com o cérebro bastante suprimido em termos de ondas cerebrais. Dr. Pagura comanda uma equipe de profissionais com 3 neurocirurgiões, 2 fonoaudiólogas, 2 fisioterapeutas e uma psicóloga. O grupo, sempre afinado, se atrapalha um pouco só na hora de definir para onde vamos quando perdemos a consciência. A gente acredita que naquele momento o cérebro não está funcionando, ele não pode estar em lugar nenhum. Ele está em coma. Está em coma? Foi para onde? Eu acho que depende da experiência de vida de cada um, né? Não existe uma explicação plausível onde o paciente está o tempo todo. Tá? Onde ele esteve, por onde ele passou. O senhor pessoalmente acredita que a pessoa está ali mesmo? A pessoa deve estar próxima a Deus. Agora, até que ponto ele está aqui com a gente não sabe. Ele pode estar presente, simplesmente não emitindo nenhuma resposta e absorvendo tudo do meio externo. Eu nunca falo do prognóstico de linguagem, nem da parte fonoaudiológica na frente do paciente. Por quê? Nunca. Porque eu não sei o que ele está processando. Então eu não vou correr esse risco. Falar na frente dele que o caso é muito grave? Não, nunca, jamais. Eles já adotaram como norma: nada que deva ficar em segredo é falado diante de um paciente em coma. São profissionais que enfrentam uma dura rotina. Todos os dias recebem um paciente anônimo em estado tão grave como chegaram Brenner e Osmar Santos, por exemplo. E diante do limite, do quase impossível, o que fazer? A medalhinha de São Judas Tadeu dá uma pista. Antes de cada cirurgia, o chefe da equipe reza para o consagrado santo das causas impossíveis.